Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um encontro. Não sei quando você está assistindo esse material, se é no YouTube, se é no Instagram. Hoje eu trouxe um convidado especial, Fernando Gaspar. Fernandão, seja bem-vindo. Opa, obrigado, Antônio. Top, cara. Obrigado, audiência. Tamo junto. Valeu pelo convite, cara. Vamos aí colocar um nível bem legal aí desse bate-papo. E vocês vêm percebendo, a gente vem trazendo materiais aqui que estão fugindo das certificações. Então, a gente está buscando trazer conteúdos que façam que você amplie a sua visão com o que está acontecendo no mercado, coisas novas que você pode trazer para a sua rotina profissional, para performar mais, para você ampliar a sua visão de carreira. E eu quis convidar o Fernando para a gente conversar um pouquinho. O Fer é um cara que eu respeito demais, também professor de certificações, mas é um cara que investe muito na busca por conhecimento, é um cara que, se eu for colocar um nome para o Fernando, é o imparável, sabe? Aquele cara que não para de buscar conhecimento. Eu admiro muito isso, cara, porque quando a gente pensa no profissional do futuro, é o tipo do profissional modelo, que ele tem que aceitar que ele nunca mais vai parar de estudar. Né? Nunca mais pode parar de se desenvolver. Então, hoje eu convidei o Fer, ele aceitou, topou vir aqui conversar com vocês para a gente colher um pouquinho da visão dele sobre o que está acontecendo no nosso mercado, sobre o que ele acredita que vai acontecer no futuro. Né? Então, justamente aí para ajudar vocês nessa ampliação de visão. E aqui eu já quero começar perguntando, né? Trazendo o Fernandão aqui para o jogo. Fer, o que você vem percebendo aí, né? Muitas coisas acabaram sendo intensificadas, vários movimentos que a gente percebia que estavam para acontecer ou iam acontecer foram intensificados, acelerados por conta da pandemia. Todos os mercados sofreram, perceberam essa aceleração. O mercado financeiro, como um mercado muito importante, percebeu isso daí também, uma intensidade mais forte. E que você vem percebendo de mudanças com a questão da pandemia? A gente nem pode falar pós-pandemia porque a gente está passando por ela ainda na gravação desse conteúdo, né? O que você vem percebendo, Fernando? Parceiro, na minha opinião, assim, cara, eu acho que acelerou a democratização de investimentos, tá? Por que eu digo que acelerou a democratização? A gente já via um crescimento muito grande em empresas de investimento, seja assets, seja novas corretoras, seja casas novas de análise, seja gestoras novas. E quando a gente olha essa questão da pandemia, as pessoas começaram a ter uma outra visão de acompanhamento dos investimentos. Tipo, pega o teu Instagram, 7 horas da noite, um exemplo hoje. O que vai ter de gente rolando, fazendo ao vivo, transmitindo conteúdo, na minha opinião, ficou absurdo. Então, a informação está chegando muito mais rápida, num time muito mais veloz. E isso pede um novo posicionamento do profissional do mercado financeiro, seja ele de investimento ou não, tá? Porque o bancário, ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem uma trava de, eu tenho dificuldade com investimento. Ele tem que destravar isso. Porque banco trabalha com investimento e o cliente hoje ele tem acesso a informações muito rápidas. E essa democratização começou a se falar muito mais em investimentos no exterior. Então, imagina só o profissional que sabe o beabá aqui do Brasil começar a falar agora de investimento no exterior. Né? E a gente vê alguns grandes players, avançando muito neste tema. Né? O próprio Itaú tem fundos que investem no exterior, a própria XP, o BTG vindo aí, rasgando, vindo crescendo absurdo. Né? Então a gente tem que olhar muito forte para esse grande player. Então eu acredito muito que essa visão que o novo bancário tem que ter, que o time mudou, a pandemia veio para acelerar a informação, o cliente hoje ele pode ter a informação em questão de segundos e se você não estiver bem informado e também bem qualificado para poder estar, como é que eu posso usar a palavra correta? Se você não tiver a informação e conseguir entender o problema, a dor daquele cliente, você pode perder aí uma fatia na tua carteira de investimentos.
Na tua opinião, o que você acredita que boa parte dos profissionais, falando agora especificamente dos bancários, eles têm tanta dificuldade em destravar nesse assunto, ou até a gente falando aqui especificamente de volume de informação disponível, né, que realmente tem, é descomunal o nível de informação que a gente tem gratuito na internet. E que você acredita, Fer, que a galera ainda assim, com tanta informação disponível, eles ainda talvez não vão atrás, talvez não tenham sentido isso, essa necessidade. O que, na tua opinião, você acredita que influencia no nosso mercado especificamente, de uma pequena parcela desses profissionais terem tido essa percepção e uma grande massa ainda não ter percebido esses movimentos? Assim, na minha opinião, eu acho que é o conhecimento estruturado. Tá? O que é o conhecimento estruturado? A gente vê muita informação vaga, né? A gente vê um youtuber falando de CDB, a gente vê um outro falando de LCI, etc. Mas a gente não consegue construir dentro da nossa cabeça um conceito formado disso. E aí a gente trava, né? E a gente não consegue avançar nesse tema. Principalmente por familiaridade, tá? Porque investimentos é algo que você tem que fazer constantemente, cara. Eu falo que eu tenho 10 anos de mercado financeiro e é 10 anos que eu fico estudando essa parada. Tá? Então é algo muito constante, é muito intenso a atividade de investimento. Mas é uma realidade que não temos como fugir. Tá? Se a gente, bancário, não mudar o chip, não mudar a nossa mentalidade, a gente não vai conseguir entregar as linhas prioritárias que todos os bancos estão tendo hoje. Se você pegar a linha de captação e a linha de previdência, todo banco tem. Tá? Então você sempre vai ficar tomando desta linha. Aí eu acho que é uma parte de reflexão do tempo que você imagina da tua carreira. Tá? Porque é algo que não tem mais para onde você fugir. E como você consegue construir um melhor entendimento é indo para um conhecimento estruturado. Tá? Porque se você for pegar o mercado financeiro, pô, é renda fixa, renda variável, exterior, câmbio, inflação. Ponto. Você aprendeu isso, cara, você consegue tocar. Que aí é só você pegar os produtos do teu banco, entender como é que o gestor aplica e pau na máquina, cara. Você não perde mais nenhum investimento. Quando a gente pensa, Fernando, sobre o futuro do mercado, eu percebo dentro da comunidade de alunos, com os profissionais que buscam a nossa escola, imagino que isso acontece na tua escola também, pessoal um pouco receoso, né, com toda essa movimentação do mercado, percebe que tem profissionais sendo demitidos, né, e, enfim, a gente vem percebendo também essa sensibilização do mercado por um profissional mais alto nível. Em que você acredita? Vou fazer duas perguntas, na verdade. Beleza. Aí você me responde as duas. Primeiro por que você acredita que isso está acontecendo? Essa, entre aspas, é uma limpeza nesse mercado. Quem que é esse profissional que está realmente perdendo espaço? Sem entrar no mérito aqui, que muita gente fala, né? Foi injusto e tal. Mas aqueles que a gente, né? Pessoal que está sendo demitido, por que você acredita que isso está acontecendo? E pensando no futuro, quem que é esse profissional do futuro dentro do mercado financeiro? Assim, na minha opinião, essa questão da mudança que os bancos estão tendo, e vai continuar, tá? Acontecendo, na minha opinião, é a busca por um profissional que tenha hard e soft skills. O que seria isso, galera? É o cara que tem o conhecimento e a atitude, tá? Então, um exemplo. O cara que está sendo mandado embora, na minha opinião, se ele for um CPA 10 batedor de meta, ele vai ter um incentivo para fazer o 20, vai ter um incentivo para fazer o CEA. Esse cara, ele sempre vai ter espaço, tá? Dentro da instituição financeira. Agora, se ele é um cara CPA 10 e mediano, o mercado já não está tendo mais espaço para isso, tá? Porque com o avanço da tecnologia, a gente está vendo aí áreas operacionais diminuindo drasticamente, tá? Drasticamente. E a gente vai ver, sim, um movimento do profissional de investimento. É aquele cara comercial que conhece do produto, tá? Vou pegar uma analogia aqui de um profissional comercial que entende do produto. Um cara que trabalha em seguradora. É um cara profissional, mas para ele viver ele tem que ser comercial. Ponto. Então, na minha opinião, o banco está mudando o quê? As pessoas que não têm essa mentalidade, que é a mentalidade do fechamento. A mentalidade de você
concretizar negócios e, logicamente, entender os conceitos que o banco prega em termos de qualificação. Pô, pensa você do lado do gestor. Você vai querer ter uma equipe 100% CPA 10 ou uma equipe 100% CEA? Cara, olha o nível. O nível de bate-papo das reuniões com essa equipe totalmente CEA vai ser outro. A troca de experiência vai ser outra. Então, se você tiver o hard e o soft skill, cara, eu acho que você vai se manter no banco. Tá? E já indo para a carreira do futuro, eu gosto de pegar um comparativo com um tipo de modelo de banco europeu. Tá? Como é que é o modelo de banco europeu hoje? Só para você ter uma ideia, o bancário europeu ele não atende cliente se não for com horário marcado. Se você passar em qualquer banco da Europa, tá? Eu falo que eu fiz esse teste, cara, você não consegue falar com o gerente. Tá? Então, o modelo de bancário europeu ele é um bancário mais... Esse tipo que eu acabei de mencionar para vocês é aquele cara focado naquilo que é de negócios e um cara também muito especializado. Tá? Por que eu falo especializado? A gente hoje no mercado financeiro, a gente não tem só CPA 10, 20 e CEA. Tá? Isso são certificações comerciais. Tá? E o mais top, o CFP. Tá? Que aí é para trabalhar com um tipo de cliente mais alta renda. Mas eu acho que, na minha opinião, quem puder estudar CFP e CEA, eu acho que engrandece a sua carreira em termos de conhecimento muito, tá? Para o bancário do futuro. E eu falo assim, futuro próximo, tá? Acho que 2021 a gente vai ver umas mudanças muito mais drásticas aí, tá? Porque é um modelo de negócio que se a gente for entrar dentro do que o banco está pensando, tá? Vamos na cabeça dos caras lá, da alta diretoria. Pô, os caras não estão investindo em sistema CRM, tá? CRM, só para a galera entender aqui, é um sistema de gerenciamento de cliente. Vocês acham que o que está subindo aí, eu falo isso que os alunos aqui comentam com a gente, agenda comercial, a agenda sobe contrate tal pessoa. Não, o banco está entendendo a cabeça do teu cliente e ele está falando, funcionário, você tem a habilidade necessária para ser um profissional de fechamento, um profissional concretizador de resultados, tá? Então vamos pensar muito mais à frente, vamos lá para um outro cenário, para um outro mundo, para a gente ver como que vai ser a gente aqui, tá? Então um profissional não tão presencial, tá? A gente vai ser mais digital, mas com uma capacidade de fechamento muito absurda. E isso vem com conhecimento. Tá? Um exemplo, o profissional que tem CPA 10, ele pode ter um grau de dificuldade em atender um cliente de mais alta renda. Tá? Então, por isso que eu falo, elevem. Tá? Elevem. Quanto mais vocês puderem elevar e seguir a escala de conhecimento de vocês, cara, vocês vão estar empregados aí em banco pelo resto da vida. É isso. E aí eu brinquei um pouco do lance da injustiça, né? Porque a gente sabe que isso também é algo que pode acontecer no mercado. Não é tão comum, mas pode acontecer. Se você investe no teu nível de capacidade técnica, se você é um profissional diferenciado, o mercado está vendo você. Então, se determinada instituição tomou a decisão de não querer você mais do quadro, pode ter certeza que na semana seguinte você está empregado em outra instituição. Falo muito disso, Fer. Nós somos remunerados pelo nosso nível de capacidade, né? Pelo nosso nível de conhecimento. E tem muita gente que quando fala de certificação, o cara pensa muito, tipo, é um selo, é uma certificaçãozinha, é um certificadozinho, tipo, não é isso que vai me ajudar. Só que o que o Fernando estava falando aqui, né, para você passar por uma certificação CE, você tem que ir para um nível de profundidade muito maior do conhecimento que você vai ser testado. A certificação, e aí o Fernando pode complementar aí o que eu vou falar agora, ela basicamente é um processo que valida um conhecimento adquirido. Então, a gente pensa aqui em hierarquias de conhecimento, falando das três mais triviais aí do mercado, a CEA estaria aí no topo das três, né? CPA 10, CPA 20 e CEA, CFP um pouco acima, aí por trazer uma grade um pouco mais complexa. Mas percebe que para você conseguir tirar a certificação, que é um processo de validação de conhecimento, ou seja, você adquiriu o conhecimento antes da prova. Uhum. E aí esse conhecimento te dá a capacidade de executar as suas funções. E uma vez, cara, isso já faz bastante tempo, eu fiz uma mentoria. Quando eu comecei a trazer conteúdo para a internet, cara,
eu tinha um pouco de dificuldade na comunicação mesmo, sabe? Eu senti que a minha fala ela não era tão forte. E, cara, um dos caminhos que você tem para solucionar é buscar profissionais que podem te ajudar. E eu fui fazer um processo de mentoria com um cara que chama Franco Júnior. Franco Júnior. Na minha opinião, um dos grandes especialistas de oratória do país. E aí eu passei 6 meses fazendo mentoria de oratória com o Franco. E aí ele me passou uma lição que, cara, para mim foi muito importante. Ele falou assim, cara, você sabe por que as pessoas param para te escutar? Eu falei assim, Franco, assim, eu não sei, cara, nunca parei de pensar nisso. Por que as pessoas param para me escutar e confiam no que você está falando? Eu falei assim, não faço ideia. Ele falou assim, 3 principais motivos. Primeiro motivo, se você ajudou muita gente a ter resultados com aquilo que você fala, que é a questão da prova social. Segundo, se você teve muito resultado com aquilo que você vai falar, que é o skin the game. Top. Terceiro, cara, isso há anos. Terceiro, se você for um PhD no assunto, se for um grande estudioso. Top. E aí, cara, se for parar para pensar, quando você começa a desenvolver sua atividade, você pegou o telefone, que aqui é um gancho que eu quero pegar, o Fer falou sobre o canal digital, tem muita gente que tem medo sobre a tecnologia. Uma vez eu citei isso no bate-papo que eu tive com o Thiago, nessa resenha que a gente faz aqui de inovação no mercado, sobre novidades, e aí eu comentei sobre uma fala do Sérgio Rial, né, presidente do Santander, que ele fala um pouco sobre essa questão da digitalização, né, que tem muito bancário, muito profissional, o próprio mercado é receoso de que a tecnologia vai tirar o espaço da mão de obra humana, né? E aí ele fala o seguinte, cara, que eu achei que ele foi cirúrgico. Ele fala que falei exatamente essa frase lá com o Thiago. O mercado vai continuar com os humanos que são necessários. Porra, sensacional. Falei, caralho, velho. Falei, porra. E assim, parceiro, indo também mais a fundo, a empresa ela está economizando tecnologia. Tá, um exemplo. Eu tenho um trabalho muito braçal, sei lá, de caixa, etc. Se eu reduzo uma quantidade de caixa, eu ganho capital para investir no negócio. E esse capital ele vai ser empregado em quem? Em bons profissionais. Não é que você está perdendo espaço. O mercado para que o capital ele saia de um caminho para ele ir para outro. E se você tiver capacitado o teu cliente, pegar esses 3 ganchos que você falou, cara, você mudar a vida do teu cliente, o teu cliente te ver como um cara especialista e você sabe ter propriedade naquilo que você fala, cara, não tem o porquê, falando bem franco, não tem o porquê de você estar fora desse mercado. Vamos olhar números. Quantos especialistas CEAs tem no Brasil? Nem 10 mil. Se a gente for pegar investidor, a Bolsa tem 2 milhões. A Bolsa. É uma quantidade muito pequena de profissional. Eu nem falo se a gente for para outras certificações mais específicas, que aí o número é muito menor. Sim. Aí você vê o campo de oportunidade espaço, que tem, cara. né, cara? É um campo de oportunidade. Então, assim, não dá pra gente ficar, nessa questão de mas eu vou ser demitido, mas a tecnologia... Cara, a tecnologia ela vai vir para te ajudar. Na minha opinião, a tecnologia ela vem para ajudar. Se você, logicamente, não quer acompanhar a tecnologia, aí você escolheu se tornar um profissional obsoleto. Ponto. Cara, ele fala exatamente, o Rial fala exatamente isso. O ser humano que tomou Cara, eu lembro como se fosse hoje, quando eu li a notícia. Ele falou, o ser humano que tomou a decisão de não entender esse novo cenário vai ser direcionado para outras áreas. Então, basicamente, você escolheu. Exatamente, foi uma escolha sua. Muitas vezes a gente não percebe isso, mas eu vou te falar, Fer, que isso é uma percepção minha, e aí você pode também complementar. O profissional, eu não vou trazer só profissional aqui do mercado financeiro, não vou trazer só bancário, vou dar uma generalizada a isso. Muitas vezes, quando a gente está há muito tempo rodando na mesma posição ou no mesmo mercado, a gente meio que se coloca numa zona de conforto. Não vou mexer comigo, o que eu estou entregando aqui tá bom, já estou entregando na média aqui, tal, né? Só que esse profissional, ele não percebe que ele se colocar nessa zona
de conforto acaba criando uma zona de instabilidade e que ele só vai perceber, cara, a hora que a água bate na bunda. E muitas vezes, a hora que a aguinha bateu no bumbum, é tarde demais. Porque ele já, quando ele tem essa percepção de que deu pau, deu problema, cara, já é tarde demais. Obviamente, cara, não, falou o tarde demais para aquela posição, talvez para aquela instituição, né? Nunca é tarde para ele buscar Sim, conhecimento, recomeçar. né? Recomeçar e tudo mais. Que é um pouco o que eu falo das capacidades do profissional do futuro, de aprender, reaprender, desaprender, né, cara? Sempre vai ter tempo, nunca vai ser tarde. Mas se você puder aproveitar toda a história que você já construiu nessa instituição que você está hoje, né? Aproveitar tudo isso e continuar evoluindo para fazer ainda mais lá dentro, é muito mais fácil do que você ter que começar a construir tudo do zero. Isso é verdade. E assim, na minha opinião, cara, tem espaço para todo mundo. Não é porque você perdeu o espaço dentro de uma instituição, está nascendo novas, tá? Só um adendo aqui, eu vejo os bancos digitais como o Nubank contratando gente já com CPA 10, CPA 20. Sim. Então, assim, gente, o mercado em si ele se retroalimenta, né? Então fica a dica para vocês, não aceitem ou não queiram ser os profissionais obsoletos do mercado. Exatamente. E aí falando sobre a digitalização, né, que é a complementação que eu ia fazer lá, tem muita gente que fica olhando essa questão das plataformas digitais, né, poxa, atendimento agora via chat, ainda assim por trás, né, Fer, a gente tem ser humano. Então, o que muda basicamente é o canal de comunicação, que hoje talvez você tenha uma quantidade de fluxo de clientes na agência menor do que você tinha antes para fazer negócio. Muitas vezes o cliente do negócio ele está no canal digital, você vai ter que aprender a se adaptar a essa nova realidade. Porque se a gente pensa no bancário há 10 anos, é totalmente diferente do bancário que a gente tem hoje. E que muito provavelmente o bancário que a gente tem hoje vai ser muito diferente do bancário que a gente vai ter ano que vem. Né? Porque o nível, a velocidade está muito maior agora. Então, é um pouco do que a gente está vivendo aí. Quando a gente fala de canal digital, Fer, mais para a gente já começar a encaminhar aqui para os finalmente, o Fernando é trader, gente. Vocês não sabem a rotina desse cara, é uma loucura. É difícil conseguir falar com o Fernando, né, Fer? Mas essa questão do canal digital, por que você acredita que a galera tem dificuldade em aceitar isso? Eu percebo muito escutando aqui os profissionais que eles têm dificuldade de fazer negócio por esses canais, né? Sendo que do outro lado tem gente. Você acredita que da onde está essa dificuldade? Cara, eu acho que na minha opinião, eu acho, na minha opinião, é a prática. Não tem uma outra explicação, porque tudo, na minha opinião, em termos de avanço tecnológico, fica muito autoexplicativo, né? Eu falo por algumas experiências que eu já tive. Algumas vezes eu tenho alguns investimentos em uma certa corretora, que eu vejo muita gente reclamar, e eu nunca tive problema. Então, é questão de familiaridade, né? Eu acho que quando você vê a dificuldade na tua frente, principalmente de algo novo, é buscar explorar esta novidade ao máximo, você entender como é que funciona esta nova funcionalidade para que ela te ajude, para que ela te traga benefícios. Senão você fica naquela, poxa, eu não sei fazer isso. Pô, mas você testou. E o teste vem do erro. Eu posso errar. O erro ele faz parte do nosso crescimento. Então, acho que muito dessa questão da dificuldade é o ter o medo de errar. Tá? E aí eu coloco um bloqueio e eu não sigo mais querendo aprender essa novidade. Fer, entendi que eu preciso evoluir, entendi que eu preciso ajustar meu comportamento, entendi que tem coisa nova acontecendo, entendi essa questão do profissional do futuro, tomei consciência disso, agora quero buscar conhecimento. Para a gente selar esse encontro de hoje aqui, como que esse profissional pode começar? Porque muitas vezes ele toma consciência de onde ele está e o tanto de conhecimento que ele precisa adquirir, e muitas vezes essa distância é muito grande e isso faz com que o cara trave. Então, o que a gente pode fazer para ele conseguir fracionar isso? Qual que seria o processo, na sua opinião, o processo para que ele começasse, para que ele desse os primeiros passos?
Assim, na minha opinião, é seguir a sequência das certificações, tá? Porque ela já vem com uma base de conhecimento. Um exemplo, você já tem o CPA 10, quando você vai estudar o CPA 20, não digo somente estudar, tá? Eu falo ter o CPA 10 e começar a praticar aquilo que você aprende no CPA 10. O teu nível de conhecimento solicitado na CPA 20 vai diminuir, tá? Você vai aí pegar uns 40, 50% do que tem na 10 tem na 20. Então você já começa eliminando a carga de estudo e você vai implementando isso dentro do teu dia a dia. Então, um exemplo. Aprendi lá sobre conceitos básicos de economia. IPCA. Cara, vai a fundo entender o que é o IPCA. O que isso impacta. Aproveita o tempo a teu favor e vai subindo as escalas. Consuma muito conteúdo de pessoas skin the game. Tá? Eu falo muito isso porque são pessoas que colocam a pele em risco. Pessoa que está lá investindo o capital dela, mas está te mostrando como isso faz na prática. Tá? Porque eu acho isso sensacional. E vai seguindo a tua escala. Tá? Um exemplo, eu quero me tornar daqui a 10 anos um profissional do private. Então, o que você precisa fazer? Seguir a escala. Quero me tornar um profissional de corretora. Ok, segue a escala. Tá? Todo conhecimento, toda a construção, ela parte de um início e é uma jornada. Tá? E sempre comemore as pequenas vitórias da tua jornada. E entenda que errar faz parte do processo e o erro ele vai te engrandecer para que você consiga melhorar cada vez mais o teu nível de conhecimento e dentro daquelas 3 questões que o Antônio falou que eu achei sensacional. Propriedade no que você fala, teu cliente te enxergar como o especialista, tá? E você ser um profissional que busca conhecimento, busca conhecimento, busca conhecimento. Muito bom. Fernandão, meu amigo, parceiro aí, quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade em trazer conteúdo. Eu gosto muito do bate-papo com o Fernando, a gente levou conteúdo para os alunos já sobre prática mesmo, né? Como eu comentei aqui no meio, o Fer ele é trader, ele opera no mercado e é dos bons, tá? Então o cara é foda. Então a gente fez uma vez um bate-papo para aluno que foi muito legal, foi muito útil, o pessoal elogiou bastante. Agora a gente está tendo a oportunidade de trazer um conteúdo mais aberto para a rede mesmo, que são o pessoal que acompanha a gente. Então deixo aqui meu muito obrigado. Deixo o canal aberto aqui para você também, sempre quiser trazer informação. Onde que a galera te encontra, Fer? Você, onde encontra a escola também, para conhecer um pouco mais do seu trabalho. Cara, obrigado mais uma vez, tá? Pela parceria. Eu sou teu fã também, cara. Eu falo que é um cara que a escola dele tá, puta, entre as melhores do Brasil, tá? Assim, disparado. E, porra, obrigado mais uma vez, tá, cara? Por estar aqui contigo, pra gente estar podendo bater esse papo. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, Fernando A. Gaspar, tá? A Lead Invest também. A gente está disponível nos canais do YouTube também, nessa mesma sequência, Fernando A. Gaspar no YouTube e Fernando A. Gaspar também, o Lead Invest também lá no YouTube, tá? E, assim, o nosso canal está aberto para vocês, a gente gosta muito de colocar também conteúdo prático, porque o dia a dia a gente entende que foge um pouco das certificações, né? Eu falo que a gente aprende, eu acho que, pô, até parabenizei o Antônio pelo que ele está fazendo na escola dele, de levar esse conteúdo prático para a galera, porque eu acho que faz todo o sentido. Quando a gente sai, a gente pega a certificação, a gente pega o entendimento, pô, beleza, a gente sabe passar na prova, mas botar isso na prática, cara, é sensacional, tá, cara? Parabéns para você, para tua equipe aí, que o trabalho também está sendo muito show de bola. Obrigado. Fernandão, deixa um recado final para a galera aí, para os bancários, futuros bancários, para aqueles que querem ter sucesso, que querem ser o fora da curva, que querem ser o desvio padrão nesse mercado, né? Boa, boa. Qual que é o recadão que o Fernando deixa para eles aqui como recado final? Cara, eu gosto muito de usar uma frase, tá? Não precisa acelerar, basta que você não pare, tá? Porque a vida, ela não é construída numa corrida de 100 metros, e sim numa maratona. O que eu quero deixar com essa mensagem aqui para vocês? É possível vocês estarem em qualquer lugar que vocês imaginarem. No banco, na carreira, na área de investimentos. Porém, vocês precisam entender que
a jornada que vai te levar para o sucesso, não a intensidade que você coloca no curto prazo. Tá, então o que é intensidade de curto prazo? É aquela motivação de final de ano. Pô, esse ano eu vou ser foda. Não. Foca na jornada, que o sucesso é garantido. Muito bem. Show de bola. Fernandão, obrigado. Segue o Fairly, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo os canais para você só clicar em cima, né? Então pode ser preguiçoso, é só clicar em cima que você já vai encontrar o Fernandão aí. Deixe seu comentário aqui, o quanto que esse conteúdo e como esse conteúdo te impactou, como que ele te ajudou, para que a gente tenha uma ideia aí, trazer mais conteúdos como esse aqui do Fernando para te ajudar. Fechado? Fernando, brigadão. Ótimo Valeu. dia. Obrigado, ótimo dia para você também. Tchau, tchau.